Olá pessoal, tudo jóia? E aí, vamos para a última aula de matemática desse ano. A última aula do quarto bimestre. E depois vocês têm uma simulado aí para fazer. Então vamos continuar nosso estudo de frações. Nessa semana nós vamos relacionar frações e porcentagem. Então eu quero saber qual é a relação existente entre fração e porcentagem. Bom, vamos primeiro ler um pequeno texto falando de frações e porcentagem. O texto é esse. De acordo com alguns dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. E 12% da população mundial feminina fuma. E 50 doenças diferentes são causadas pelo consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas. Bom, essa informação foi obtida no site do INCA, do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. Bom, vamos ver aí então como que nós podemos relacionar esses números, né, essas porcentagens que eu destaquei no texto, e relacionar com as frações. Então vamos lá. O primeiro número destacado no texto fala que 90% dos casos de câncer no pulmão, aí fala, continua aqui, né? 90% dos casos de câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo. Então esse 90% dos casos, como que a gente pode representar? Então vamos falar assim, ó. 90%. Esse sinal aqui de porcentagem, ele vai indicar uma fração. E é sempre uma fração, ó, por 100. Então, é uma fração de denominador igual a 100. Então, esse número 90% pode ser expresso por meio da fração 90 por 100. Então, e aí a gente ainda pode relacionar com a fração 9 décimos, dividindo por 10. Numerador e denominador, essas duas frações são equivalentes. Bom, mas o que isso quer dizer? Como que nós podemos interpretar essa informação? 90 por 100. Então, fala que 90 em cada 100 casos de câncer no pulmão. Então, se você separar uma amostra de 100 pessoas com câncer no pulmão, em média, 90 dessas pessoas têm problemas com tabagismo, consumo do cigarro. Falando aqui, ó, 33% da população mundial fuma. Bom, se 33% da população mundial fuma, esse número, vamos pensar aqui, ó, 33%, como que eu posso representar com uma fração? Então vai ser 33 com o denominador 100. Então, 33% da população mundial fuma. Então, isso nos diz o quê? Que 33 em cada 100 pessoas
Então, se a gente retirar aí uma amostra de 100 pessoas, em média, 33 pessoas nesse grupo de 100 pessoas serão fumantes. Próximo número. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. Então vamos pensar, 25% vai ser o quê? 25%, então é 25 por 100. Significa o quê? 25 em cada 100 doenças vasculares. Então, 25 em cada 100 doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. E por último, 12%. Fração relacionada aqui, 12 sobre 100. Então, 12% da população mundial feminina, então 12 em cada 100 mulheres são fumantes. Então vamos pensar aqui, ó. 12 em cada 100 mulheres. Então, se tirar um grupo de 100 mulheres, em média você vai retirar 12 que são fumantes. Aqui a gente ainda pode encontrar as frações equivalentes, dividindo por 25. 25 por 25 dá 1 quarto. Então, essas duas frações, 25 centésimos e 1 quarto, são frações equivalentes e se relacionam com quem? 25%. Aqui também dá para simplificar por 4. 12 por 4 dá 3. 100 por 4, 25. Então, essa fração 3/25 avos também representa 12%. Ela é uma fração equivalente e está relacionada ao número, à porcentagem de 12%. Bom, feito isso, né, essa relação de saber como representar uma porcentagem a partir de uma fração, vamos pensar o seguinte ainda. A gente tem alguns gráficos aqui. Um dos gráficos mais utilizados para representar porcentagens é o gráfico de pizza. Então aqui, ó, 100% é o quê? 100% é o mesmo que 100 sobre 100, que dá 1. Ou seja, se eu comer 100% de uma pizza, eu comi a pizza inteira. Então, se eu falar, comi 100% da pizza, significa que eu comi uma pizza inteira. Agora, 50%, vamos pensar aqui, ó, 50% vai ser 50 por 100. Se a gente dividir por 50, numerador e denominador, vai dar meio. Ou seja, a fração que representa 50% é a fração meio, ou seja, metade da pizza. Se eu falar, comi 50% de uma pizza, significa que eu comi metade da pizza. 25%, 25 sobre 100, simplifica aqui, ó, divide por 25, numerador e denominador, 1 quarto. Então, a fração que se relaciona com 25% é a fração 1 quarto. 10%. Então, eu tenho aqui, ó, tem 10% vai ser 10 por 100. Simplificando,
divide por 10, vai dar 1 décimo. Significa que então 10% é 1 décimo, fração 1 décimo. E 1% vai ser o quê? 1 por 100. Bom, esses são os gráficos aí que a gente utilizou para poder representar as frações que representam algumas porcentagens. Vamos pensar agora na seguinte situação. Ó, o comércio Hora da Esfirra, em Alegrete, faz muito sucesso. Em um sábado foram vendidas 500 esfirras. Sabe-se que 25% dessa quantidade era de queijo. Quantas esfirras de queijo foram vendidas neste sábado? Então, vamos pensar aqui. Ó. No sábado foram vendidas 500 esfirras. E 27% dessa quantidade, quem é essa quantidade? Das 500. Então eu quero calcular o quê? 27% de 500. É isso que eu quero calcular. Então, para saber quem é 27%, primeiro eu quero saber o quê? Quem é 1%. 1% de 500. Então vamos pensar assim, ó. 1% de 500 vai ser o quê? Eu vou pegar. Vamos pensar aqui, ó, no gráfico aqui atrás. 1%, 1 dividido por 100, correto? Então, 1% de 500 vai ser 1 dividido por 100 vezes 500. 1 vezes 500, 500. E quando não tem nada no denominador, a gente coloca 1. 100 vezes 1. Então, basta o quê? Dividir 500 por 100. 500 dividido por 100 vai dar 5. Então, se eu quiser 1% de 500, basta eu fazer o quê? Dividir 500 por 100. Agora, sabendo que 1% é 5, como que eu calculo 27%? Vamos pensar assim, ó. 27% é igual a 27 vezes 1%. Bom, mas 1% a gente já sabe que é 5. Então, 27 vezes 5. Quanto dá 27 vezes 5? 5 vezes 7, 35. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Então, 27 vezes 5, 135 esfirras. Ou seja, a quantidade de esfirras de queijo vendida nesse sábado foram 135 esfirras de queijo. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Assistam a aula quantas vezes precisar e façam os exercícios. A leitura das páginas 161 até 163. Façam os exercícios de 1 até 6 da página 163 do livro didático. Tenham bons estudos e até a próxima.